Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial do seu site de cultura nerd, de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar de livros, né? Eu também tenho meus hábitos de leitura, eu gosto de ler algumas coisas, tá? E eu também vou trazer, além de falar de séries aqui de televisão, de cinema, coisa e tal, tá? Eu volto e meia também ter umas indicações de leitura. E hoje eu trago isso aqui para vocês, tá? João do Rio, As Religiões do Rio. Vamos falar um pouquinho desse autor. Quem foi João do Rio, tá? João do Rio nasceu em 1880, tá? E morreu ali em 1920 ou 1921, se eu não me engano. Ele viveu apenas 40 anos, tá? E ele era um jornalista, tá? Do Rio de Janeiro, né? Da virada do século XIX para o século XX, né? Como vocês estão percebendo, tá? Um cara que adorava andar pelas ruas, né? Ele inclusive tinha, né, um verbo, né, que falava sobre o andar pelas ruas, que era o verbo flanar, né? Flanar significava ficar andando pelas ruas, né? E ele inclusive escreveu um livro muito bacana chamado A Alma Encantadora das Ruas, tá? Onde ele conversa com o leitor, né, sobre o Rio de Janeiro daquela época, sobre a cidade do Rio de Janeiro daquela época que ele viveu, do que tinha, do que não tinha. Então, uma fonte histórica preciosa, tá? Sobre o Rio de Janeiro do início do século XX, né? Os livros, né, do João do Rio, ele escrevia para o jornal, né? Muitas das coisas que ele escrevia, né, desses artigos de jornal depois viraram livros, né? E ele é uma fonte assim muito valiosa, né? Ele, para vocês terem uma ideia, era um cara bem gordo, né, na época, para a época dele, né? Você imagina se existe gordofobia hoje. Imagina como não devia ser naquela época para ele, né? Além disso, ele tinha também uma ascendência mestiça, né? Ele era mistura de negro com branco, vamos dizer assim. Queria ser imortal da Academia Brasileira de Letras, o que ele acabou conseguindo depois de muito insistir, tá certo? E ele tem uma forma de escrever muito sedutora, uma forma de escrever muito gostosa, muito requintada, né? Ele tem um humor bem ferino, ele é bem irônico, né, também nas suas afirmações, né? Então a forma com que ele escreve é uma forma muito gostosa de se ler. É uma leitura que eu recomendo. Eu já li vários livros dele, né, no caso, tá? E esse livro das religiões era um livro que eu não tinha. Eu acabei encontrando numa barraca daquelas de feiras literárias que tem espalhadas pela cidade do Rio de Janeiro, né? Quem mora aqui no Rio de Janeiro sabe que as praças às vezes aparecem com umas barracas assim de livrarias, de sebos, né? Onde você pode comprar o livro. Mas se é uma edição que de repente já está esgotada, essa que eu mostrei para vocês, que é até uma edição da José Olímpio, tá? É aquela coisa, eu sempre vou indicar para vocês, tá? A estante virtual, né? O site da estante virtual, para vocês poderem comprar livros por um preço acessível. E esse livro, As Religiões no Rio, de repente está lá. Eu confesso a vocês que não dei uma procurada, mas tem muita coisa lá, pode ser que esteja lá, ou então vocês podem encontrar outros livros do João do Rio também. Mas o que fala desse livro aqui? Esse livro, As Religiões no Rio, é justamente o resultado que ele fez de 3 meses de pesquisa, tá? Sobre todas as religiões que ele podia, né, encontrar na cidade, né, do Rio de Janeiro daquela época, né? É claro que você está conversando, você está dialogando, ao ler um livro desses, você está dialogando com um cara que já viveu há mais de 100 anos atrás, tá? E é claro que ele vai ter uma mentalidade da época dele, que é uma mentalidade muito diferente da nossa. Ele vai falar de várias religiões, tá? Ele dedica boa parte, né? O livro tem umas 306 páginas. Não é um livro pequenininho, você lê rápido, tá? Ele tem umas 306 páginas. E praticamente as 90 primeiras páginas, tá? Ele está dedicando às religiões de matriz africana. É claro que ele vai ter um estranhamento ao falar sobre aquelas religiões de matriz africana, mas ele faz um relatório bem detalhado e bem preciso do que são essas religiões de matriz africana, né, no caso, tá? Obviamente eivado de preconceitos, né, dele com a sua criação mais branca, vamos dizer assim, né, mais branca, mais aristocrática, né? Ele inclusive foi um dos primeiros moradores de Ipanema, eu esqueci de falar isso no livro, né, aqui na resenha, né, porque inclusive a casa dele, né, dava de frente para Visconde de Pirajá e ocupava um terreno de uma quadra toda com os fundos do terreno dando para a praia, para vocês terem uma ideia
de como a coisa era, né, no caso da época dele. Ele era amigo particular daquela atriz americanizadora Duncan, que fazia exibições, né, na praia de Ipanema para ele completamente nua. Também tinha essa coisa, né? A Isadora Duncan tinha essa coisa de ficar tirando a roupa em público nas apresentações dela, né, que era uma coisa que realmente provocava muito escândalo na época, né? Outra coisa também que a gente pode falar. Mas voltando ao livro, então ele tinha esse estranhamento com relação às religiões de matriz africana. Ele foi bem mais benevolente ao falar de religiões de cunho cristão, né? Ele tem capítulos que falam sobre as religiões evangélicas da época, ele tem capítulos que falam sobre o positivismo, né? Que o pai dele era positivista, inclusive, né? No caso, né? Ele fala, por exemplo, das religiões pentecostais, entendeu? E ele vai fazendo esse inventário das religiões aí, sendo bem mais benevolente com as religiões cristãs. Ele faz um capítulo especial sobre a Associação Cristã de Moços, né? Que todo mundo hoje conhece no Village People, né? IMCA, né? Associação Cristã de Moços, né? Então você tem todo esse apanhado, coisa e tal, né? Ele também ele também fala sobre as religiões satânicas, ele também fala sobre o satanismo, ele fala, por exemplo, sobre as religiões de pescadores que adoravam arco-íris, entendeu? E a mãe d'água, né? Que tinham uma ligação, que tinham alguma ligação com a Iemanjá, né? Do candomblé, mas não era uma ligação tão clara, realmente você tinha uma diferenciação nisso, né? No caso, né? Ele fala do judaísmo, ele fala dos maronitas, no caso, né? Que era uma religião que está mais ligada ao povo árabe, ao povo sírio, né, no caso, né? Então ele vai mostrando essas colônias que existem, né, de estrangeiros no Rio de Janeiro também e as suas respectivas religiões, né? E o interessante é que ele flanava pelas ruas, ele ia nos templos religiosos, ele conversava com as pessoas, né? E ele ficava ali também vendo não só quem eram as pessoas que realmente tinham boa fé na religião e quem estava realmente a fim de arrancar dinheiro das pessoas. Ele fala muito isso no espiritismo, por exemplo, né? Que tem os espíritas que realmente estão fazendo um trabalho filantrópico, que não estão cobrando dinheiro de ninguém, enquanto que tem outras pessoas que se dizem espíritas que ficam, né, aproveitando para arrancar dinheiro das pessoas, né? Ele fala todas essas coisas e a gente tem que sempre compreender que ele está falando dentro de uma mentalidade ali do início do século XX, que às vezes, né, é carregada de alguns preconceitos, sim, tá? Mas é um livro datado, a gente tem que lembrar disso, né? É um livro datado, tá? Que eu recomendo a vocês, tá? Pelo fato dele ter uma forma muito gostosa de se escrever, né? E quem tem ligação com religiões, quem tem a curiosidade de conhecer algumas religiões, entendeu? É interessante você ver como ele mapeia essas religiões que existiam na cidade do Rio de Janeiro no início do século passado, no início do século XX. Então, uma curiosidade, não é o meu livro preferido do João do Rio, ainda prefiro A Alma Encantadora das Ruas, tá? Mas tem outros livros do João do Rio também que vocês podem procurar, tá? Que são bem interessantes. Tem um próprio estudo sobre ele, né? Também feito pelo Antônio Edmilson Rodrigues, que foi meu professor, inclusive, na UF, né, no caso, né, de História, no caso, tá, na Universidade Federal Fluminense. E você tem várias coisas, vários materiais sobre o João do Rio. Tem peças de teatro que ele escreveu também, né? Então você tem bastante coisa sobre o João do Rio aí. Eu sugiro que vocês deem uma fuçada lá na estante virtual, botem o João do Rio no Google, né, e vejam, né, os livros do João do Rio que estão à venda, que é um autor que eu realmente indico para vocês, tá? Que eu gosto muito da forma como ele escreve. Ele é um sujeito muito interessante, ele é um cara muito interessante na forma como ele aborda as coisas, na forma detalhista, né? Como ele trabalha as questões da época dele, né, no caso, tá? Então vou ficando por aqui, tá, gente? Desejando vida longa e próspera. E numa outra oportunidade a gente conversa mais sobre cinema, sobre livros, tá? Sobre séries, né? E não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.